Bom dia, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é bom, né? Como sempre, o Salvador muito sábio, né? Sempre já fazendo as introduções e que são tão pertinentes. Além dos pais, quem aqui está dando aula? Os adolescentes também são professores. Deixa eu ver, levanta a mão. Aê, né? Então, além dos pais, a gente tenta trabalhar um pouquinho nessa manhã, questão realmente de aula, de comportamento, né? Não é nada tão aprofundado, é um bate-papo, então, como sempre, vocês já sabem, levanta a mão, pergunta, o que a gente não souber, a gente pesquisa, se alguém aqui souber, fala pra gente depois, né? Hoje eu não trouxe minha garrafinha de água, eu vou pedir para depois alguém trazer uma aguinha para mim. Vai lá pegar, pede lá, vai lá. Vai lá, ó. Pega uma aguinha, ela é minha auxiliadora, né? Então, vamos lá. O que nós vamos trabalhar? Surgiu aí no coração da pastora Michele, né, Mi? Está aí à frente do Ministério Infantil. E às vezes a gente tem dificuldade em relação ao comportamento, não é? E a questão é que quando nós, adultos, na verdade a gente não faz reflexões. E se a gente fizer um pouquinho de reflexão, fica mais fácil entender o comportamento da criança. Quando nós olhamos entre nós, olha para o teu lado esquerdo, olha para o teu lado direito, olha atrás de você, né? Olha para frente, olha a nossa obreira, Isa, por favor. A mão está tremenda, é normal tremer. Obrigada. Né? E nós aqui, temos personalidades iguais? Não. Um é mais falante, não sei, tipo eu, né? Um é mais quietinho, um é mais tímido, né? E nós temos personalidades diferentes. Só que com o passar do tempo, nós somos moldados socialmente, culturalmente. E a criança, ela ainda está numa fase de ser moldada, de ser construída. Quem aqui já trabalhou com biscuit? Então, eu vou nos mais antigos, Durepox. Quem lembra do Durepox? Né? No começo, você lembra, né, Rô? Como que é? A gente pega lá as duas massinhas, mistura, não é? Para dar a liga certinho. E no começo, ela tá o quê? Dura. Aí a gente vai mexendo. Aí ela fica mole. A gente molda, ou faz o remendo que a gente precisa. E não mexendo, ela vai endurecer de novo. Não é? E é mais ou menos isso. A criança, quando ela nasce, vamos pensar, ela nasce zerada, entre aspas, que nós vamos ver que tem uma carga hereditária aqui, tá? E aí, no decorrer dos anos do processo, somos nós que vamos inserindo conhecimento, né? Por isso que o Salvador falou e muito bem, né? Está nas nossas mãos. E aí nós somos uma igreja apostólica que acreditamos em paternidade. E aí eu vou além. Além de nós, pais biológicos, nós temos pais espirituais na igreja. E quando um professor adentra uma sala de aula, naquele momento ele é autoridade espiritual. Então também está nas mãos daquele professor o trabalhar, o ensinar. Não estou dizendo que nós vamos tirar a responsabilidade dos pais, tá? Não é isso. Mas nós contribuímos para tudo isso, certo? Esse material que eu preparei, vamos projetar, Bruno? Nós até tentamos, né, Bruno, aquele transissor de slide, mas a distância não deu muito certo. Isso, porque aí eu não fico muito perto e aqui fica mais fácil de eu ir vendo. Então, qual que é o tema de hoje? Nós vamos trabalhar um pouquinho de comportamento infantil vencendo batalhas. Nós vamos percorrer um pouquinho sobre o processo do comportamento infantil e entender no campo espiritual como é que se dá as questões das batalhas espirituais e por que nós estamos tão preocupados com as crianças. Então,
Então, no decorrer dos slides, a gente vai entender, né? Por que Satanás, ele se preocupa tanto com as crianças. Vamos lá? Pode passar. Bom, primeiro, a introdução. Falar de criança, eu estou falando de desenvolvimento. A criança, ela não é um adulto em miniatura. E eu tive uma experiência muito gostosa com Deus, e eu acho que a Isa, ela vai se lembrar, que eu estava passando pano na sala e eu comecei, tipo, a chorar, assim. Ela, mãe, o que foi? Quando a gente vai falar de criança, eu sei que tem psicólogos e tem pedagogos, tem alguns materiais que frisa isso, que a criança não é um adulto em miniatura. Só que esse processo de desenvolvimento aqui, ele vem ser falado, vamos pensar, de 1800 para cá. Antes, você não ouve falar criança enquanto um ser em desenvolvimento, ok? Então, quando é uma aula específica de criança, de desenvolvimento, historicidade, enfim, até a questão de Estatuto da Criança e Adolescente, a gente é tudo muito recente. A lei que rege o Estatuto da Criança e Adolescente é de 93. É tudo muito novo. E aí, eu não tinha começado a montar o material, mas a gente já vinha pensando. E aí foi tão gostoso, porque enquanto eu estava pensando, né, no que ia falar, no que ia montar, o Senhor foi bem claro. Ele disse assim: os estudos dizem, de 1800 para cá, eu há 2000 anos atrás eu já falava, as crianças devem chegar a mim. Então, eu me senti assim, eu não sei como você sente, mas o Espírito Santo trabalhou de uma maneira, tipo assim, o nosso Senhor Jesus, ele é revolucionário, ele está, ó, anos-luz. O que está aqui, o que está sendo ensinado aqui, é coisa que os cientistas estão descobrindo agora, 2000 anos depois. E o Senhor já dava ênfase lá, né? E foi muito forte realmente. Tanto que ele falou, mãe, o que aconteceu? Né? E aí eu senti isso. Então, primeiro, não é a Dani que está falando. Primeiro é a misericórdia do Senhor que nos permite ler, estudar, e é o Espírito Santo, né? É realmente Isaías nesse momento, que é o Espírito de sabedoria, de inteligência. E é esse momento que eu quero trazer para nós. Nós precisamos buscar na palavra e buscar no conhecimento, para que a gente possa ser melhores pais, melhores líderes, melhores filhos, melhores professores. Porque é com conhecimento, mas é acima de tudo com o Espírito Santo e com a palavra dele que ele vai nos capacitando, amém? Então, a criança, gente, ela não é um adulto em miniatura. Então, se os adultos levantam constantemente para ir beber água, levantam constantemente para ir no banheiro, eu vou querer que uma criança fique sentada o tempo todo? Se ela fica sentada, aí é que me preocupa. Porque sentadinha muito tempo, o tempo todo, quietinha, opa. E não a criança que levanta, que vai, que cutuca. Essa criança é normal, porque criança é criança e ela está se desenvolvendo, né? Só que às vezes, pode passar o próximo slide. Às vezes a gente preocupado com os padrões, né, morais e culturais, a gente proíbe muito a criança de ser criança, né? O desenvolvimento humano, ele vai estabelecer através da interação do indivíduo com o ambiente físico e social. Então, quando a minha criança chega na igreja, se eu não sei historicamente por onde essa criança passou, quais foram os ambientes físicos e sociais, eu não consigo determinar o comportamento dela. Ou então, eu pressuponho algo do comportamento dela. Só que a pergunta é, o que essa criança passou? Nós não sabemos. Nós não sabemos, os adultos, né? A gente não conhece a história. Talvez eu tenha mais afinidade com a irmã Cirlei, eu conheço parte da história dela, parte da vida dela. E os outros não conhecem a minha parte.
Então, quando a criança ela chega para nós, pessoal, ela chega com uma história de vida, né? Eu não sei como é que se deu os relacionamentos interpessoais e familiares, onde essa criança ela foi educada. E aí, o desenvolvimento também perpassa pelo desenvolvimento mental e crescimento orgânico. Ou seja, o ser humano, ele tem a fase pré-natal, a infância, a adolescência, a maturidade e a senescência, que é a fase idosa, né? Não é adulta, maturidade é adulta. E em cada uma dessas fases existem características específicas, características peculiares. E a mesma questão com os adolescentes, né? E aí o Espírito Santo vai movendo tanto. Sexta-feira nós viemos aqui para ouvir uma das aulas de um curso. E a Clélia perguntou assim: e aí, como é que tá? Já conseguiu montar o material? Porque tá com uma agenda um pouquinho corrida. E eu falei: Clélia, uns 90%. E aí, no final do curso, eu brinquei. Eu falei: olha, se eu não tivesse já montado 90%, vocês iam falar que eu tô colando da aula do apóstolo Renê, né? Mas por quê? É o mesmo Espírito, é a mesma visão que o Senhor quer trabalhar. O Salvador fazendo a abertura, pastora Michele, é exatamente o que eu estou vendo num curso. Então, vocês entendem? Não é a Dani em si. É o que o Senhor realmente quer nos ensinar, né? O Senhor quer nos capacitar. Então, no próximo slide, nós precisamos entender que a criança, ela e não só a criança ou adolescente, né? Só que enquanto criança ela está desenvolvendo. Então, muitas dessas questões hoje já não vai fazer diferença para mim. Se eu mudo, por exemplo, para um país da Europa, algumas questões socioculturais vão ter que ser mudadas para me ambientar naquele local. Porém, a minha formação já foi feita. Lembra do Durepox? Já estou, vamos pensar, durinha. Já não vai mais mudar algumas coisas. E a criança não. Então, não é que a criança ela é dividida em pedacinhos, mas nós precisamos entender. Então, olha só. Aspecto físico-motor, ou seja, quando que vai amadurecer o corpo e a mente, né? Então, nós também temos um estigma assim, ó. Nossa criança é grande, do físico, do biotipo falando. E aí nós pais ou nós professores, tá? Se eu falar pais, entendam também professores, tá bom? Às vezes eu não uso tudo. Mas você já é grande. Nós temos muito essa mania. Você já é mocinho, você já é mocinha, você é grande. Muito cuidado com isso, né? Porque o biotipo físico, o crescimento ósseo, não representa a maturidade, a maturação emocional e intelectual da criança. E nós julgamos, né? E aí essa criança tende a ser adulta primeiro do que os outros. Então, adolescente que já se desenvolve muito rápido, né? A criança, por exemplo, a menina, né, na adolescência, quando ela começa a desenvolver o corpo dela, a gente fala, você já é mocinha. E às vezes ela não é. Ela é criança. Né? Então, nós temos que entender esse tempo. O fato da pessoa ser grande fisicamente não significa que ela já tenha maturidade para algumas questões. Quantas vezes a gente chega no supermercado e vê a fruta linda, maravilhosa? Na hora que a gente pega, a fruta está verde ainda. Você fala, nossa, mas essa fruta está top. Mas você fala, eu quero comer hoje, amanhã. Se eu levar, ainda vai 4 ou 5 dias. E você não leva. Entende? Nós temos que tomar esse cuidado. Nós não podemos amadurecer a criança antes do tempo. O aspecto intelectual, né? A questão cognitiva realmente. Porque às vezes você vê a criança grande fisicamente, mas intelectualmente ela não está em determinada idade. O afetivo emocional é a capacidade de integrar experiências e emoções,
construindo seus sentimentos. Então, a criança, ela se expressa e ela tem as idades certas do desenvolvimento para se expressar. Criança muito pequena, por exemplo, a gente quer que elas dividem as coisas. Elas não têm capacidade cognitiva e intelectual de divisão. Para eles é muito doloroso. Então, por exemplo, a sala dos pititico, o que a Dani orienta? Repetição de brinquedos, não é isso? Psicólogas, né? Porque não adianta eu falar, ó, você vai ficar com o caminhãozinho e você vai ficar com a vaquinha. Se um pegou o caminhãozinho, todo mundo quer o caminhãozinho. Eles não têm senso de divisão ainda. Não foi amadurecido nele. Não adianta, aí você vem, você fica bravo, você profetiza coisas na vida do seu filho erroneamente. Você não sabe dividir, você não tem coração. Gente, eles não têm essa noção, não adianta a gente querer que eles dividem, tá? Aspecto social, posturas relacionadas a vivências em sociedade. Exatamente o que o Salvador falou. Eu não sei como que é o pai e a mãe dessa criança. Eu não sei se bebe, se fuma, se xinga, se bate, se grita. Eu não sei. E aí essa criança tem um comportamento, a gente fala assim, né? Os pais não dão educação, que é uma expressão muito comum também entre os professores ou entre alguns familiares. Nossa, seu pai não educa. Mas o educar é com o exemplo, é com a vivência. Vivências em sociedade. Então, não adianta o pai falar assim, olha, chegando na igreja, você fica sentadinho, quietinho. Mas qual que é a vivência que essa criança tem? Qual é a experiência que essa criança tem? Quantas histórias a gente ouve, verídicas e não verídicas, ilustrativas, de crianças que falavam que não queria ir embora para casa, queria dormir na igreja, ficar na igreja, né? Porque chegava em casa, como que era a condição familiar dessa criança? E, para nós, eu quero chamar a atenção que isso daqui é colocação da Tia Dani, tá? Quando você vai procurar os estudos, você encontra o aspecto físico, motor, intelectual, afetivo, emocional, social. Você não encontra na literatura o aspecto espiritual. Muito raramente. Porém, para nós é essencial. E o aspecto espiritual dessa criança? Que seria no sentido ao sistema de crenças e fé. Nós, cristãos evangélicos, temos o nosso sistema de crença, o nosso sistema de fé. Só que toda criança, ela tem isso inato, já está ali. Agora, como isso está sendo trabalhado e como isso está sendo preenchido? Então, como é que nós, cristãos evangélicos, membros da igreja Plenitude de Vida, vamos trabalhar isso nos nossos filhos? Como que nós entendemos isso na vida dos nossos filhos? No próximo slide, nós vamos ver também relacionada aos fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Ou seja, a criança nasce, ela tem todos aqueles movimentos, a questão espiritual, a questão psicológica, emocional, social. Quando a criança nasce, ela vem com uma carga hereditária, tá? Ela já nasce geneticamente, ela já nasce com cromossomos, ela já nasce com algumas questões. Então, é como a ciência já olha, veja bem, é como se a ciência já pré-determinasse se essa criança vai ser muito alta, muito baixa, né? Se essa criança, as cores dos olhos, as cores do cabelo, tudo isso já está pré-determinado cientificamente. Só que nós acreditamos no que a palavra diz, né? Que a bênção seguirão seus filhos. Então, nós pais precisamos, e aí eu quero fazer um convite, vocês procurem depois os pastores. Quem ainda não passou pelo processo de cura e libertação,
A Missão Evangélica Shekinah tem, inclusive vai começar, acho que agora essa semana, mas é que é presencial. Eu vi no site mais um curso de 7 semanas de libertação. Porque geneticamente nós nascemos com muitas questões dos nossos pais e dos nossos antepassados, dos nossos familiares. Inclusive predisposição a doenças, né? Então, isso é o que a ciência vai dizer. Por isso que nós precisamos orar pelos nossos filhos desde que eles nascem, né? E existem vínculos que precisam ser quebrados, né? Às vezes você é cristão, criou seu filho na igreja e você fala, eu não sei por que na adolescência ele foi se envolver com drogas. Historicamente, toda a sua família teve envolvimento com drogas, você não. Ou você teve e se converteu. Então, a gente precisa se atentar a isso, tá bom? A gente não vai se aprofundar esse assunto. Também, se alguém precisar, eu estou à disposição, assim como eu sei que os pastores estão à disposição, mas fiquem atentos, é necessário. Não, mas você não está entendendo, Dani. Quando eu engravidei, eu estava na igreja. Quando meu filho nasceu, eu estava na igreja. Isso não exime questões hereditárias. Precisa ser trabalhado e ser renunciado, ok? Tá? Então, essa criança, gente, ela vem com essa questão já pré-determinada. Assim como o crescimento orgânico dessa criança. Então, ela vai ter um aspecto físico já estipulado, altura, biotipo. Então, esses são os fatores que influenciam. Próximo. Quando a gente fala também do crescimento orgânico, eu que sou da área social, tem muito a ver a questão alimentar também. Nós pegamos muitas crianças que estão abaixo do peso, abaixo da estatura, por uma questão de carência nutricional, né? Então, veja bem, a criança hereditariamente nasceu com já uma predisposição do quanto ela iria desenvolver. Porém, o meio social dela não permitiu que ela desenvolvesse, tá? E quando a gente fala dessa maturação neurofisiológica, por exemplo, não adianta eu querer alfabetizar uma criança de 2 anos, que ela nem está fisicamente amadurecida para fazer a pega do lápis, por exemplo. Por isso que a palavra do Senhor, muito sabiamente, Salomão já dizia que há um tempo para cada coisa, um tempo para tudo. Não adianta a gente querer pular fase, sabe? Nós pais, isso foi algo também que ficou muito assim forte, nós se preocupamos tanto em colocar o nosso filho no inglês, no espanhol, na natação. Como a gente é crente, a gente não vai colocar no judô, tá bom? Né? Mas você vê de forma geral os pais, não é? Gente, teve uma época que eu trabalhava numa escola particular, a coisa mais difícil era conseguir um horário na agenda da criança para fazer reposição de aula. E não estou brincando. Um dia era kumon, um dia era judô, um dia era natação, um dia era balé, um dia era inglês, um dia era muito, sabe? E aí é o que o Salvador falou, nós se preocupamos às vezes tanto, né, de 168 horas, quantas horas nós estamos se preocupando em colocar a nossa criança na presença do Senhor? Em algo que vai edificá-la espiritualmente. A primeiríssima infância é de 0 a 3. A primeira infância é de 0 a 6. Em algumas das aulas que eu tive a oportunidade de trabalhar, a questão da leitura e escrita na educação infantil, eu disse, né, ainda eu falei, pasmem, isso é o que estou dizendo, só que a criança ainda vai ter muito tempo de correr atrás da leitura, de correr atrás da escrita, de correr atrás de uma fórmula matemática, só que depois dos 6 anos, ela não tem mais tempo para correr atrás daquilo que se diz respeito à formação dessa criança. Há literalmente a questão do caráter. Então, nós precisamos parar um pouco, né, e voltar. Eu acredito que uma boa parte de nós que estamos aqui, e eu sou
da geração que eu ia para a escola com 6 anos. 6 anos. Hoje as crianças vão para a escola com 6 meses. É uma preocupação de desenvolver cognitivamente, academicamente, intelectualmente essa criança. Que aí nós vamos ver por quê. Porque eu não estou preocupado com a infância, eu não estou preocupado com a ludicidade, com o brincar. Eu quero é roubar o tempo dessa criança. Dani, você está dizendo então que você é contra? Não, né? As atuais conjunturas, a gente que trabalha, às vezes nós temos que colocar os nossos filhos, os nossos netos na escola. Não é essa a relação que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que estamos tão preocupados com essa formação. Aí tem que estar na aula de canto. Aí tem que estar na aula de música. Não, porque tem que tocar pelo menos 2 instrumentos. Porque, né, um instrumento já foi a época que todo mundo tocava um instrumento. E aí a gente fica tão preocupado com isso que não se preocupamos com o que é o essencial. E aí, se você está preocupado com isso, você está fazendo exatamente o que o inimigo quer. Tem pais com a preocupação de estar arrumando professores particular para estar acompanhando os filhos na matéria, em trabalho de escola, em tarefas, para não ter a responsabilidade com esses filhos. Então, tem pais que estão se preocupando com isso, em liberar os filhos para que eles não tenham mais responsabilidades. Exatamente. É. Eu faço a atividade com uma criança, né? E é isso, né? Pago a escola particular, mas eu já pago também quem vai fazer a tarefa, porque fica tudo muito mais prático. Então, nós realmente precisamos se atentar a essas questões, né? Próximo slide, ao meio que essa criança vive, né? Determinados padrões de comportamento que a criança tem durante a minha aula, por exemplo, que ela fala, né? Nós, adultos, poderíamos dizer, nossa, essa criança teve uma fala preconceituosa, essa criança teve uma fala de soberba, de altivez, mas nós não sabemos qual que foi o meio em que essa criança foi educada, essa criança está sendo educada, né? E nós precisamos entender assim, o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E independente do meio social em que essa criança foi gerada, foi concebida, Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Independente de qualquer situação, se essa criança tem pais, não tem pais, se essa criança é adotada, não é adotada, se mora com o tio, se mora com a avó, se são pais separados, se um dos pais são falecidos. São situações que influenciam, porém não determinam. Eu não disse ali fatores determinantes, porque quem tem a última palavra é o Senhor. E aí eu vou dar mais um exemplo. A Isa já falou porque não é para ficar usando ela. Sexta-feira, depois do evento, indo jantar na casa do meu pai, ela perguntou como que é a questão da meteorologia. Ela não usou esse termo, do tempo. Mãe, porque está escrito aqui que amanhã tem sol. Mas como que eles sabem? Ah, filha, é um pessoal que estuda, faz análise, então já determina. E aí, eu senti dizer para ela, porém, são estudos. Se o Senhor quiser mudar, Ele muda tudo. E aí tem a pregação de quarta, né, Salvador? Em minutos, como o cenário não muda. E ela, porque então vai estar sol amanhã, vou poder fazer exame no clube, porque eu estou com muita vontade de ir na piscina. Falei, se estiver nos planos de Deus, como que amanheceu ontem, gente? Hã? Super sol, né? Sol estralando. Não. Então, quando o Salvador leu, que né, no levantar, no deitar, no sentar, é isso, é no dia a dia. Né? Numa pergunta simples, corriqueira, que eu acho que muitas crianças fazem, de tempo, Deus permitiu a oportunidade de eu ensinar para ela a soberania de Deus. Foi o princípio da soberania. Foi ensinado. Ó, previsão está dizendo isso.
se o Senhor quiser, senão é a soberania de Deus, né? Então, isso é ensinar do Senhor, sobre o Senhor para os nossos. É no dia a dia, você não precisa necessariamente pôr a criança sentadinha. Ó, agora a mamãe vai ensinar da Bíblia. Não é que você não possa fazer isso, mas você tem que ensinar cotidianamente, no dia a dia ela tem que aprender sobre o Senhor e do Senhor. Entendem? Olhem essa imagem, dá uma analisada aí. Os perigos da adultização precoce. Eu digo não à adultização. Esses seres humanos são crianças, não são objetos e nem cartões de crédito. Elas precisam brincar e ser livres. Elas precisam de amor. Esses perigos da adultização precoce, ele é extraído, depois eu tenho as referências, mas é do material da APEC. Pastor Veronese, acredito que vai lembrar, alguns aninhos atrás, a gente esteve em Serra Negra, num congresso de uma semana na APEC, que a igreja me enviou. Né? Então, por isso que eu falo, a gente compartilha aquilo que o Senhor também já permitiu, que a gente tivesse conhecimento. Eu sou muito grata, né, à Igreja Plenitude de Vida por todas as oportunidades. Sempre investiu, sempre me abençoou. Né? Até porque se não fosse a igreja, eu não teria condições financeiras de muitos cursos. Né? Próximo. Vocês se recordam de alguma dessas imagens? Te remetem? Se nós perguntarmos para quem tem de 20 anos para baixo, essas imagens não vão fazer sentido. Pietro, quando você olha essas imagens, alguma delas te chama a atenção? Alguma coisa que você já vivenciou? Não, né? Você também não. Kézia, e você? Não, né? Agora, põe o próximo slide. E agora? Pietro, alguma coisa ali te chama a atenção? Você já passou por alguma coisa parecida? Já, né? Porque, né, naquele primeiro momento, a gente traz algumas brincadeiras que nós tínhamos. Nós brincávamos na rua, né? Bolinha de gude, carrinho de rolemã, soltar pipa, pular elástico, nunca mais vi. Fala, Tião. Ai, que delícia. Você vai dar, né? Perfeito. Exatamente. Pode fazer, ela vai amar. Fala, Izzy. A sua professora tem um carrinho de rolemã? O professor... Ah, é verdade, você teve numa aula, é verdade. O professor deu uma aula na escola e todas as crianças andaram de carrinho de rolemã. Então, o que acontece? Naquele primeiro momento, remete imagens que nós vivenciamos, que nós experimentamos, e traz uma coisa gostosa, né? E agora, essas imagens atualizadas, é isso que nós estamos vivendo. Cadê os nossos espaços físicos para brincadeira? Não tem, a criança está brincando sozinha. A taxa de natalidade, de uma certa forma, caiu. Então, enquanto se tinham 3, 4, no caso dos meus avós, 11 e 8 filhos, né, que brincavam entre si, já não tem. Então, nós precisamos começar a se atentar para proporcionar momentos de brincadeira, né? Nós precisamos, inclusive, o espaço que vai ser criado vai ser mais bênção do que já é feito aqui, né? Por quê? Por exemplo, quarta-feira teve o culto Kids. E em um determinado momento, a gente ouve o som das crianças, né? E se a pessoa não tem essa sensibilidade espiritual e esse entendimento, em vez dela agradecer, falar, Senhor, que bênção, né? Olha as crianças, estão sendo crianças, estão fazendo aquilo que o Senhor permitiu que elas fizessem. Nossa, brincadeira, né? Olha o barulho. Ai, né? Essas pessoas já devam estar lá na senência, né? Na senidade, idoso, né?
Então, tende a ficar mais cri-cri, tá? Então, não tem problema. São fases, tá? Brincadeiras à parte. Mas é isso, né? É o celular, até tá num grupo de pessoas. E aí, essa foto, todas essas fotos são da internet, tá bom? Então, livres. Mas, apesar de ser da internet, eu quis cobrir o rosto por uma questão de ética mesmo. E olha esse bebê. Sabe, nós estamos tendenciosos a vestir as crianças como adulto em miniatura, né? Não é aquele adulto em miniatura, no sentido, por exemplo, que eu particularmente acho uma gracinha, os menininhos quando vêm para a igreja e põem gravatinho, eu acho lindinho. O adulto em miniatura aqui que eu quero dizer é uma exposição do corpo desnecessária, que já é desnecessário a nós adultos. Que dirá uma criança, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente precisa ter um cuidado muito grande com aquilo que o mundo, aquilo que a mídia traz como modismo, né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas é muito conhecida, e vocês devam conhecer, que diz que o errado, ele é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, a preocupação nossa, mas da classe da minha filha, todo mundo vai. Aí eu vou fazer aquela pergunta bem clássica, e que os nossos pais diziam para nós. Você não é todo mundo. Né? Mas você não é todo mundo. E aí, nesse momento, a criança, ela quer ser todo mundo. Por quê? Porque outra coisa que nós pais ou nós professores não validamos a fala da criança. Validar a fala da criança não é concordar no sentido de dar razão, né? Vamos pegar um exemplo muito simples. Vai tomar banho? Não vou. O quê? Você não vai? Mas quem manda sou eu. Você que fala não para mim. Aí, já é da área da proteção à infância, né? Aí você quer ensinar a criança, por exemplo, a dizer não num caso de abuso. Independente de quem seja. Pode ser um tio, um vovô, um pai, um pastor, quem for. For mexer no teu corpinho, é não. E você não valida o não da criança. Ah, Dani, então me dá um exemplo mais claro. Vai tomar banho? Não. Por que não? Vamos entender o porquê nesse momento é não? Porque para muitas coisas você pode dizer não. Agora, o banho é uma necessidade diária, uma necessidade fisiológica, faz parte da higiene, faz parte da saúde. Estamos num horário. Se você não for tomar banho agora, vai comprometer a rotina do culto, a rotina da aula, a rotina. Entende? Então, só que o que nós fazemos? Nós simplesmente ignoramos o contexto e já damos logo de cara a resposta, né? Porque nós somos acostumados que não, por que não? Mas por quê? Porque não. Gente, nós temos que aprender a dar os porquês. Senão os nossos filhos, quando adolescentes, eles não vão saber nem argumentar entre os colegas, entre os pares. E aí, Igor, vamos lá na festa? Ah, não. Mas por quê? Ah, não. Ah, larga a mão de ser bobo. Não, por não vamos. Não, olha, eu não vou, eu não compactuo, eu não gosto desse tipo de festa, eu não gosto desse tipo de música, eu não me sinto bem, eu não vou me sentir confortável, obrigada, eu não irei. Mas nós não temos argumentos, porque até quando crianças nós não fomos ouvidos. Então, nós precisamos também ter esse cuidado. E nós adultos, nós temos muita dificuldade de falar não, ou quando falamos não, nós não sabemos nem justificar o porquê do nosso não. Não conseguimos expressar. Então, quando a gente fala dos perigos da adultização precoce, tem todo um contexto espiritual. Então, comportamento infantil vencendo batalhas. Então, vamos para essa parte agora. Próximo.
que esse relógio representa para vocês aí? Como, Salvador? Hora de levantar. Quem já teve um desse? Faz um barulhinho bom, hein? Aham. O que você falou, filha? A mamãe não te ouviu. O que representa esse relógio? Hã? Que o tempo está indo embora. E é exatamente mesmo. E eu vou começar de baixo para cima. Pergunta é: quem é o maior interessado em diminuir o tempo da infância? Os adultos. Quem dá mais? O bichinho lá de baixo. Palmas para Isa. É o bichinho lá de baixo. Acertou a resposta. Amados, é o inimigo. O maior interessado em diminuir o tempo da infância. Ele é, e nós vamos entender por quê. Né? Aí aqui algumas perguntas que eu já fiz, né? Onde está o espaço físico para a criança brincar, né? Então, por que às vezes a criança vem para a igreja e ela quer só correr, quer brincar? Porque ela vai para a escola, lá ela não pode. Ela chega em casa, ela não tem tempo. E aí, quando ela chega na igreja, ela acredita que é o momento que ela tem. Então, nós precisamos se atentar. Ai, Dani, você está dizendo que a igreja, então, é para a criança ficar correndo? Não, não é isso, né? Nós temos o respeito, nós temos a ordem do culto. Só que nós também podemos, enquanto igreja, preparar espaços saudáveis de ludicidade. Que é mais que o cenáculo. Coisa linda que nós temos, né? Aí o que acontece? A criança, ela vai para o cenáculo quando o pai, né, o adulto tem um culto, tem uma reunião, tem um churrasco. Se ainda tem um churrasco, dá para brincar. Mas aí a gente começa o culto no cenáculo e fica assim: vamos chamar as crianças? Vamos chamar as crianças? E aí eu pergunto: qual que é o momento que foi feito para as crianças brincarem, né? Para elas brincarem. Olha, sábado, 13h nós vamos estar lá no cenáculo. Quem quiser ir, leva um lanchinho, vamos fazer um piquenique, que é para as crianças brincarem, né? E aí ela chega, gente, aquele parquinho, coisa mais linda, aquele campo de futebol maravilhoso, aquele espaço enorme, que ela não tem espaço desse na casa, no ambiente em que ela está, né? Não dá vontade? Aí eu vou chamar a ajuda dos universitários mirins. Não é, Pietro, chegando lá, não dá vontade de brincar mesmo? Tá, né? Cadê a outra universitária mirim? É que a Maria Flor, ela está atenta. Chega no cenáculo, não dá vontade de brincar? Ir no escorregador, no balanço? Entende? Então, as crianças, elas estão perdendo esse espaço de brincar, esse espaço de ludicidade. E existem muitas brincadeiras saudáveis que, inclusive, nós ensinamos, né? Inclusive, tem até uma gincana de libertação espiritual. Lembra, pastora, que eu comentei? É uma gincana. Cada obstáculo que a criança passa tem um significado espiritual para aquilo. Então, nós podemos, sim, agregar. Amém? Atenção, professores e pais. E professores é os nossos adolescentes também, viu? Observem o sono da criança, a alimentação, a higiene, o lazer. Tudo isso é um termômetro, tá? Criança tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que ter lazer, tá? Precisamos observar tudo isso. Bom, mas por que, Dani, você está próximo? Por que você está falando tanto que o inimigo, como diz aí, o bichinho lá de baixo, próximo slide, quer diminuir o tempo das crianças e não sou eu, né? É algo que é falado, como eu disse, que esse estudo, ele é do material da APEC, e o nosso pai espiritual, maior apóstolo Géser, tem falado, inclusive dos adolescentes que aqui estão, só o Igor que participou, não, a Isa.
Lembra quando a gente fez a primeira oficina, que a tia Dani deu um estudo aqui na cozinha, para começar as oficinas, a importância? Acho que isso foi numa terça-feira. Quando foi na outra semana, o apóstolo Géser veio para dar o seminário. Não vou dizer tudo, seria até muita audácia. Mas os dados que ele usou da janela 4:14, é exatamente o que eu já tinha passado para os adolescentes. Né? Porque o inimigo, ele está tão preocupado em reduzir o tempo da infância? Porque o inimigo está tão preocupado com a adultização precoce? Porque os estudos vão dizer que dos 4 aos 14 anos é a fase em que mais as pessoas aceitam a Jesus. E quanto mais maduras, quanto mais velhas, quanto mais adultas, os índices diminuem, reduzem. Então, quanto mais uma criança for ferida, quanto mais uma criança for tocada, né? Quanto mais ela for machucada e quanto mais ela tiver a responsabilidade de um adulto, menos ela vai querer o amor do nosso Deus. Porque ela vai dizer, eu não preciso desse amor. Ele não me protegeu quando eu era criança. Ele não esteve comigo quando meu pai bebia. Isso é muito sério, gente. É muito sério. E aí eles querem que essas crianças se tornem adolescentes e mini adultos muito antes. Por quê? Porque aí eles criam uma barreira para receber o amor do pai. Olha aí. Ah, Dani, nós estamos em 2023. Não, mas eu estou falando de 2009. Vamos ler junto? Lançam um acampamento de verão para difundir ateísmo entre crianças. Londres, 2009. O inimigo, ele não está brincando, gente. E isso nós ouvimos constantemente na igreja. Se nós crentes estamos brincando de ser crente, é uma coisa, mas eu te garanto que o inimigo não brinca de ser inimigo. Satanás não brinca de ser Satanás. E aí aquela velha história. Temos que tirar o chapéu para ele. Porque mesmo sabendo que é derrotado, ele não desiste. Ele não desiste e ele não para de criar estratégias novas. Ele não para de inovar nas artimanhas. E aí tem uma historinha que o líder da escola dominical está falando, olha, eu preciso de alguém. E aí a pessoa levanta a mão e diz assim, olha, eu tenho 23 anos de professor, então eu acho que eu posso assumir o teu cargo. E aí ele diz assim, não, meu querido, você tem 1 ano de experiência repetido 23 vezes. Porque é isso, muitas vezes, o que acontece com a gente. O primeiro ano vai no estudo, o primeiro ano vai na busca, vai na pesquisa, e aí você acha que você já sabe, você só repete. Só repete. A Denise e o Flávio é na área da educação, não que outros não sejam, mas é porque eu sei. Dá para a gente parar no tempo? Vira e mexe, a minha mãe diz assim, você vai parar quando? Quando eu ligo e falo, você fica com a Isa, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou para... Nossa, mas você não vai parar de estudar nunca? Não, não vou. Não vou parar. Né? O inimigo não para de criar coisas novas. Por que eu vou parar de buscar estratégias novas? Entendem? E aí, olha só o que diz os outros slides. Nós vamos ler um pouquinho, porque é número. Próximo. Lionel Hunt, num livro publicado pela Moody Press, registrou uma pesquisa que demonstra de uma forma inequívoca, ou seja, essa pesquisa está longe de ter erros. Qual a melhor idade para a evangelização e a conversão? 1% se converte antes dos 4 anos. Amados, 85% dos 4 aos 14 anos. 10% dos 15 aos 30. E apenas 4% após os 30. Agora vocês conseguem entender por que o inimigo quer tanto adultizar as nossas crianças?
Porque o inimigo quer tanto dizer que não precisamos trabalhar com as crianças, coloca numa salinha, dá uma folha de sulfite e está tudo bem. Próximo slide. O fato é que as crianças são importantes para Deus. Elas têm uma alma imortal e uma vida inteira pela frente. Elas ouvem e atentem à mensagem do Evangelho mais prontamente do que qualquer grupo de pessoas. George, ao entrevistar 1.200 crentes, constatou que 96% deles recebeu a Cristo antes dos 21 anos. A divisão de pesquisa de educação cristã de uma editora evangélica entrevistou 1.417 professores em 116 igrejas e constatou que a grande maioria das decisões por Cristo ocorre nas salas de criança. E aí o inimigo lança sofisma que você não precisa falar de salvação. Filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho. Criança precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sim. A criança precisa confessar, sim. Ela precisa. Eu posso dar um exemplo da Isabela. E uma das palestras que eu fui chamada, o chá de bonecas, também que eu recebi a bênção do pastor Veronese para estar indo ministrar, tinha a preletora que ia falar da parte do evangelho, e eu falei sobre a proteção à criança, a importância de cuidar do corpinho. Não, foi o chá de bonecas ou foi o segredo da melancia? Isa, agora eu esqueci um desses dois. Segredo da melancia. E aí houve ministração, e a Isabela começou a chorar, e ela disse assim, mamãe, eu quero esse Deus. E ela confessou com a boca dela que ela queria. Só que também, o fato da criança confessar, não significa que está tudo pronto, terminado. A gente tem que continuar nessa manutenção. A gente tem que continuar cultivando, né? Adubando, regando, cuidando. A gente precisa. Próximo slide. O fato é que se uma pessoa não receber a Cristo quando criança, dificilmente ela vai fazer na fase adulta. George Barna, no livro Transformando o Seu Filho num Campeão, afirma que se uma pessoa não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador antes dos 15 anos, suas chances de converter mais adiante é de apenas 6%. Então, o que nós estamos falando e o que nós estamos buscando fazer é muito sério. E nós somos agentes multiplicadores dessas informações. E não é à toa, né, que a rede vem falando, né? Pastor Veronese me corrija. E a rede vem falando da importância. Olha o movimento que a equipe do pastor Guto está fazendo no On Fire. É para quê? Jovens, né? Ó, todo esse movimento, né? Porque a igreja realmente ela está se despertando a essa importância. E não é de agora, né? Porque quem vai ver a missão Shekinah sabe como que o apóstolo Géser começou com criança e há quantos anos, né? Só que o que o inimigo quer é colocar uma peneira na nossa frente. A gente até enxerga, né? Mas enxerga meio embaçado. Ah, tá tudo bem, ela é criança. O que tem, né? E é difícil e dói quando a gente tem que educar, tem que ensinar, né? E aí fala, mãe, pode fazer isso? Filha, poder, você pode. A palavra diz que nós podemos. Mas isso vai trazer edificação? E, ai, mãe, mas é que é difícil, sabe? É difícil orientar, não é fácil. Né? A gente que é pai, que é mãe, sabe, né? Que dá uma vontade de falar assim, não, vai. Não, ó, você até pode, mas aí depois o peso, né? O peso do pecado, a responsabilidade sobre você, tá? Bom, vamos correr? Próximo. Tá. Vencendo batalhas. Quando eu descubro
que o maior interessado em reduzir o tempo das crianças é o inimigo, e nós já sabemos que nós temos que lutar contra ele. A pergunta que eu faço é: contra quem nós lutamos? Né? Contra quem nós lutamos? Só que nós não lutamos contra carne ou sangue. Nós não lutamos. Nossa luta, ela é no campo espiritual. A nossa luta, ela vai muito além. Ela vai num campo de batalha. E aí, depois desse material, a gente vai passar nos grupos, tá? A gente salva em JPEG, né, Bruno? Fica mais fácil, aí o pessoal vê como se fosse PDF, né? Aí a gente salva e vai mandar para vocês, tá bom? Porque eu trago bastante versículos da Bíblia. E 2 Coríntios 10, de 2 a 5, é muito interessante. Por quê? Né? Não lutamos segundo padrões humanos. O que vai dizer aqui? Que mesmo nós andando na carne, quer dizer o quê? Não é andando no pecado. É que mesmo nós sendo carne, mesmo nós sendo humanos, não é contra os homens que nós vamos lutar. Não é contra a carne que nós vamos lutar, né? Então, a gente precisa ter, né? Por exemplo, não sei qual foi o dia da aula, acho que nem foi festa junina, não vou lembrar agora. Todo mundo foi, a Isa faltou. Ah, mas vai ficar com falta. Ela vai ficar com falta. Uai, a escola não me traz outra alternativa, vai ficar com falta. Né? Então, eles são bombardeados pelos desenhos. E olha, que eu não vou nem entrar no mérito hoje, até porque o tempo é muita coisa, né, para a gente trabalhar. E olha que a gente nem viu fase por fase de criança, é uma outra questão. Eles são bombardeados pelos desenhos, eles são bombardeados por ideologia de gênero, eles são bombardeados por questões de sexualidade. Júlio? Ok. 2 exemplos, né? Eu estava assistindo um documentário e aí, de repente, acabou e começou outro. Era sobre um espaço que foi criado nos Estados Unidos, uma escola para crianças que não tinham decidido ainda a questão né, de gênero. Então, meio que para incentivar, não, tá tudo bem, é assim mesmo, vem aqui. E eles eram incentivados a ficar com aquela dúvida. Né? Era um espaço reservado para isso, nos Estados Unidos. E o outro eu citei aqui, uma vez que eu ministrei, a Kézia estava jogando um joguinho que eu sempre olho antes, né? Ah, beleza, esse aqui pode. Só que aí era um joguinho online. Então, esses joguinhos, quando é online, ele tem a propagandinha. De repente, parece uma propagandinha. No meio do joguinho, tranquilo. E eu estava junto com ela, olhando. Aí, de repente, vinha uma mocinha, eu disse aqui, talvez alguém vai lembrar. Na propagandinha assim, tinha que esperar acabar ali. Vinha uma mocinha esquiando, vestido de noiva. Ela esquiando na neve, de repente ela chegava no lugar. Era num casamento com outra mocinha. Para você ter uma noção de como o inimigo ele investe, né, sorrateiramente. Eu gostaria até de complementar. É um clichê que está sendo muito usado agora. Você pode ser o que quiser. E outro dia eu ouvi isso aqui no altar. E eu fiquei muito triste. Eu não lembro se foi no altar ou se foi na salinha por uma adolescente. Eu fiquei muito triste de ouvir. Muito triste não. Me chamou muito a atenção aquilo. Você pode ser o que quiser. Né? E é um clichê que está sendo usado assim, mundialmente. E está dentro da igreja, gente. Isso não é de Deus. Você não pode ser o que quiser. Você está aqui para ser de Deus, homem e mulher. O você pode ser o que quiser, vamos entender, né? Vamos ser o que quiser numa profissão. Vamos ser o que quiser no desejo de fazer alguma coisa. Mas não na escolha do sexo.
né? Eu fiquei impactada. Aquele dia eu falei assim, eu não vou corrigir, porque em algum momento isso vai ser falado, né? E eu acho que é agora, né? Então, assim, se algum dia você ouvir isso, alguém falando, tenha com você isso, que não é na sexualidade, mas sim em profissão, mas sim em crescimento pessoal, né? Nunca, jamais aceite, seja o que quiser na sua vida. Jamais. Essa frase, né, que você pode ser o que quiser, ela está sendo tão incutida nas crianças. Isso a gente vê, eu tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 12. Então, isso é incutido dentro de sala de aula, isso é incutido nas crianças dessa faixa etária. O bombardeio é nessa faixa etária. Então, se a gente não vigiar, se a gente não ensinar, a gente perde, né? Então, essa fase de caráter, de formação, é muito importante, porque quando chega com 10 anos, uma frase dessas, não, eu posso ser o que quiser em alguma área, eu posso ser o que quiser, mas nisso eu não posso ser o que quiser. Então, essa batalha está sendo incutida, assim, desde muito cedo, né? A sexualidade. E hoje, as crianças, principalmente o que eu vejo, porque eu tenho 2 filhas, entre meninas, elas falam entre elas muito sobre isso. Você tem que provar, você tem que experimentar, você tem que saber. Você nem sabe o que você quer. Quando a criança é muito firme na sua decisão, aí ela é bombardeada por isso. Você não sabe, você não experimenta, você não conhece. E isso é muito, muito forte, muito sério, né? Então, a gente tem que também, como pais, ficar atentos e lutar no mundo espiritual sobre isso. A gente pode estar trocando a frase que sempre eu falo para minhas filhas, que a gente não é aquilo que a gente, né, quer ser. Que pode ser qualquer coisa, dentro profissionalmente, claro, mas a gente pode trocar a frase, porque para você, assim, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Imagem e semelhança de Cristo. Fomos feitos homens e mulheres. Imagem e semelhança de Cristo. Eu sempre trato isso com as pessoas. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amada, vitoriosa, querida. Então, né? Trabalhando o sentido emocional da criança e da pessoa também. Né? Obrigada. Essa questão mesmo de identidade, a criança ela tem que se reconhecer, né? Ela tem que saber quem ela é em Cristo. Por isso, posicionamento, né? Tanto se posicionar, quanto depois ela crescer, né? E aí, o inimigo ele é muito bom mesmo, em distorcer, né? Verdades. Porque existe uma música muito antiga, que nós cantamos, que diz assim: você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como o Sansão, amigo de Deus como o Abraão, muito inteligente como Salomão. Então, use a sua fé. Então, o que nós precisamos é ensinar os nossos filhos para que essas verdades não venham ser distorcidas, que é o que a pastora Michele falou. Você pode ser o que você quiser. Você pode, né? Em todo um contexto. Que aí é o que a Sandelene falou, que também é uma musiquinha antiga. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Entende? Então, ele quer o quê? O inimigo ele quer distorcer essas verdades. Né? E aí, próximo slide.
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Agora, eu te convido a ler o de baixo, com muita atenção no grifo. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você quer que teu filho vence o mundo? Ele já aceitou a Cristo? Porque se ele não aceitou a Cristo, se ele não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele não vai vencer o mundo. Entende? Trazer o seu filho para a igreja não significa que ele crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Inclusive, tem igrejas que dizem assim, mas falar do plano de salvação é muito forte, né? Que Jesus ficou pregado numa cruz e foi ensanguentado. Falar engraçado, falar que o lobo mau comeu a vovozinha, que depois rasgou a barriga do lobo mau, tirou a vovozinha e não tem problema. Então, entende? O que nós não podemos é distorcer. Não, mas é uma história muito forte para criança. Glória a Deus, é forte mesmo e tem que impactar a vida, desde criança. Né? Porque lá no mundo eles podem ouvir o Chapeuzinho, o Porquinho, o Lobo Mau e mais um monte de historinhas. Né? Inclusive, nós também precisamos, e aí eu também louvo a Deus por essa igreja que sempre também teve esse viés, de parar de trabalhar só historinha. É história, são verdades bíblicas, verdade da palavra do Senhor. Então, quer vencer o mundo? Crê em Deus, use a fé. Então, que o seu filho, né, o seu aluno, aquela pessoa que está sobre a sua responsabilidade, possa aceitar a Cristo. Amém? Próximo. Olha essa imagem. E aí eu vou fazer minha as palavras que está escrita no livro de Judas 1:3, amados. Eu procurei tanto trazer para vocês algo que fosse de comunhão, né? Algo que fosse gostoso. Mas eu tive necessidade de escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Irmãos, nada do que nós falamos aqui é brincadeira. E o inimigo, ele vem realmente para nos atacar. E se nós não estivermos na presença do Senhor, firmes, nós estamos sujeitos, né, à queda. Próximo. E aí, traçando uma reta final, não sou da área de guerra, não sou da área de militarismo, não entendo, mas há um consenso de que nenhuma batalha se vence se você não tiver o front, né, que é o ataque, se você não tiver retaguarda, que é a sua defesa, e se você não tiver suprimento, munição, né? Você está atacando e está defendendo, mas chega um momento que você já não tem mais alimento ou não tem mais a munição. E aí no campo espiritual, nós também precisamos minimamente do nosso ataque, da nossa defesa e do nosso alimento, né? Efésios 6 vai trazer para nós a armadura de Deus, né? Que as crianças tiveram oportunidade de aprender quarta-feira no Culto Kids. Inclusive, eu não lembrava daquele louvor, que lindo, que eles foram cantando, né? Não vou cantar porque agora já esqueci, mas é um louvor de Efésios 6. É linda a letra, né? Deles lutarem. Tá. Parabéns, é isso aí. Então, olha só, né? Para eu atacar, eu preciso da espada, né? E Efésios vai dizer para mim que a espada do Espírito, quem é? A palavra. Para eu me defender, eu preciso de um escudo. E a palavra de Deus vai dizer que o meu escudo é o escudo da fé. E se eu preciso me alimentar, Jesus já dizia que nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de sua boca. Então você não tem desculpa de dizer que você não está equipado para essa batalha. Você tem todos os itens. Ah, mas a minha fé está pouca. Vem ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Culto de quarta, culto de sábado, escola dominical. Perdeu um? Está lá nas redes sociais. Vamos ouvir, vamos nos encher da palavra do Senhor para aumentar a nossa fé. Próximo. E aí, quando nós falamos de batalha espiritual, além de todo esse bombardeio, né, nós ensinamos sim a criança a orar. Só que nós somos os intercessores pelos nossos filhos, né? Porque assim, vocês já devem ter ouvido, né? É uma frase popular, ela não é de cunho cristão, mas a gente ouve muito e tem um rebatimento sim, se a gente fazer uma análise. Lá na família, a macumba pegou porque a criança era o mais fraco. Já ouviram algo semelhante a isso? Sim, e muito, não é? E era o mais fraco. Agora, vamos trazer para o nosso contexto daquilo que a gente acredita. O inimigo, ele está visando a criança. Se a criança por si só não dobra o joelhinho e não clama a proteção, e se o pai não faz a cobertura espiritual, quem está mais suscetível aos ataques do inimigo? Não é? Então, o pastor vai lembrar aqueles salmos, tem até um louvor que fala: eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Da esquerda eu sou protegido, se eu for fiel. Né? Então, a criança, ela precisa de proteção espiritual. E quem é que traz a cobertura, a proteção espiritual? Quantos exemplos nós temos aqui no altar de bênçãos, coisas bem-sucedidas que o pastor deu a cobertura, e exemplos para o nosso amadurecimento, de pessoas que andaram alguns metros a mais fora da cobertura e tiveram quedas. Né? Eu lembrei de alguns dos exemplos, acho que de bicicleta. É sério falar de cobertura espiritual, é muito sério. E essa cobertura é nós precisamos ensinar os nossos filhos a buscar de Deus. Só que nós somos, como o Salvador leu, responsáveis. Teu filho tem que aceitar Cristo e você é responsável, tá? Quer ser um pai bem-sucedido? Uma mãe bem-sucedida? Um professor bem-sucedido? Quem é que gosta de dica? Deixa eu ver. Amém? Próximo slide. Quer ser bem-sucedido? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Amados, é isso. Eu vou ser boazinha, eu vou deixar alguns versículos para vocês refletirem depois. Quer ser bem-sucedido? Tá aqui. Não tem nada que não esteja aqui. Um pequeno exemplo, nem estava no script de eu contar. Na viagem que eu fiz recentemente agora do congresso para o Rio, acabaram com a minha bolsa. De tanto jogar de um lado para o outro, quebrou. Eu cheguei tão chateada, né? Porque eu falei, poxa, e agora? E eu não tive tempo de reclamar no próprio aeroporto, porque como a gente foi o motorista da prefeitura que foi buscar, eles não esperam, né? Tá gravando? Tira isso. Mas assim, eu fiquei muito sentida. E na hora que eu vi na esteira, eu não vi o estrago da mala. E aí eu cheguei e mandei para uma amiga, estragou minha mala. Ela falou assim, esquece. Esquece, porque isso daí,
Não adianta. Aí eu falei, ô paizinho, eu não tenho outra mala. Eu só tenho essa. E é caro, não é baratinho, não estou podendo gastar. Me dá uma força? Achei na internet um 0800 que é Zap. O dinheiro está na minha conta desde sexta-feira para eu comprar outra mala. Não tem nada que, estando dentro da permissão, da soberania de Deus, Ele não é capaz de fazer. Não tem. Não tem. No teu trabalho, é sabedoria. Quantas vezes? Quem já viu aquela expressão, santo bateu? Né? E uma vez, há muitos anos atrás, trabalhando numa instituição, tínhamos que levar uma pessoa com deficiência até o médico, e a deficiência dela era muito severa. E aí, a pessoa que estava dirigindo, o motorista, falou assim, ó, eu vou ir porque eu sou obrigado, porque não adianta, você não vai conseguir colocar essa pessoa dentro do carro para a gente levar no médico que precisava. Tá bom, tem que ir. Orando. E aí, assim, né? A mesma coisa que eu pegar na mão do Salvador e ele vir, foi o que aconteceu com a pessoa com deficiência. Na hora que nós entramos no carro, ele falou assim, nossa, mas teu santo é forte, hein? Eu falei, seu fulano, é que o meu santo é o santo dos santos. Então, amados, as experiências, elas vêm, e o Senhor nos mostra na palavra como agir, né? É fácil? Não, não é. Tenho erros? Muito. Tenho erros na educação da minha filha? Muitos. Constantemente a gente conversa, eu peço desculpa, eu mostro, olha, eu errei por isso, eu não devia ter feito assim, eu não devia ter feito assado. Eu não vou colocar para vocês como se eu fosse, só porque a gente fez curso, aprendeu, estuda, não erra. Erramos, sim. Mas a questão não está no errar. A questão está na gente ser perseverantes na fé, na palavra, buscando o conhecimento e buscando sempre as melhorias. Aí, o próximo slide, eu não vou ler, tá? Vocês vão ter aqui, eu trago 10 dicas e eu friso a 9, né? Que é o principal. Se a gente tem o Espírito Santo, viu, professor? Se a gente tem o Espírito Santo, ele é o espírito de sabedoria, de inteligência, de tudo, tá? É ele que nos traz. Então, como que nós podemos ser bons professores? Aqui eu trago 10 exemplos para nós, né? Ter amor, ser imitador de Cristo, constante, sermos exemplo, né? Ajudador, dedicação, obreiro, não olhar para trás, começou, bora para frente, não tenta olhar para trás, largar o arado. E no próximo slide, eu trago também 10 referências para sermos pais melhores. Como sermos bons pais? O que a palavra diz, né? Ensinar as coisas certas, não provocar a ira dos nossos filhos, prover as necessidades. Temos que colocar limite, exercer autoridade. Palavras de apreciação, né? Salmo 127, 4, a gente não cria filhos para ficar conosco, né? Os filhos, eles são flechas na mão do arqueiro. Então, o arqueiro, quando ele lança a flecha, por pouco que essa flecha vá, essa flecha sempre vai estar à frente do arqueiro. Porque o arqueiro vai representar a retaguarda desse filho que está avançando e que está indo, que você tem que lançar, tá? Vocês vão receber depois, próximo slide. E aí, nós não vamos ouvir, mas também eu vou deixar. Quem conhece a música da Célia, Filho Amado? Sabe, eu convido vocês a orarem esse louvor com o filho de vocês. É muito forte, é muito lindo. A gente profetiza sobre a vida do nosso filho. Meu filho, eu te abençoo. Eu te abençoo para prosperar. O Espírito de Deus está sobre ti. Ele te ungiu para conquistar nações. É lindo esse louvor. E ele é um louvor oração, né? Que nós precisamos. Professores, orem antes da sua aula. Peça para que o Espírito Santo prepare o ambiente, conduza,
Repreenda espírito de rebeldia, de teimosia, de afronta, que o inimigo vem mesmo. Nós temos que pedir, né? E tem essa música, tem vários autores que cantam, e nós já cantamos aqui na igreja também a bênção. Que a bênção se derrame sobre ti, né? Então, nós precisamos abençoar as nossas crianças, né? Fica na porta da sala, cada criança que entra, coloca a mão na cabeça. Se você também não é só professor daqui, saiba que no mundo espiritual, você pode estar numa escola secular, você é autoridade sobre a vida dos seus alunos. Você é autoridade sobre a vida dos seus alunos, né? Esse é o supra-sumo. Então, eu deixo aí o convite desses 2 louvores para a gente estar profetizando sobre a vida do nosso filho, profetizando sobre a vida do nosso aluno. No próximo slide, vocês têm algumas indicações de livros, né? Então, eu também não deixo de falar, né? Os nossos adolescentes fazem um trabalho lindo ali com a gente, organizando esses livros, né, Isa? Nas férias, eles vieram, comeram de marmita. Olha que coisa linda, comemos de marmita, ficamos um dia inteiro aqui na igreja estudando. E o pastor Marcos não está, mas pastora Michele, fala que foi em homenagem a ele essa figurinha, tá? Porque um café, que ele gosta, né? Uma Bíblia e o Espírito Santo, meu camarada, não tem para ninguém, tá? Não dá. É vitória na certa, tá bom? Então, eu já trouxe alguns livros, porque depois também, às vezes, a gente, lá na hora, vocês perguntam, a gente não lembra. É muito livro, é mais de 300 títulos, tá? Mas esses são específicos para pais e professores que eu lembrei. Deixo as referências para vocês poderem consultar tudo no próximo slide. Podem entrar aí nesses materiais que vocês vão ter esse conhecimento e um pouquinho mais. E meu muito obrigada. O último slide. E Ministério Infantil vale sim a pena investir. Amém? Glória a Deus, né? Deus é bom. Amém? Pastor, alguém quer fazer alguma fala? Amém? Então vamos se colocar de pé, agradecer ao Senhor esse momento, essa oportunidade. Amém? Senhor meu Deus, eu te dou graças por esse momento, por essa oportunidade que nós podemos estar na tua presença, aprendendo mais de ti, Senhor. Que tudo o que foi falado aqui, Senhor, seja como a boa semente, Senhor, que cai em terra fértil, Senhor, e frutifique, floresça e cresça, Pai. E que eles possam ser, agentes multiplicadores desse conhecimento. Nos leve em segurança, nos dê uma tarde abençoada, uma tarde de alegria, que possamos estar novamente aqui ao final do dia para te cultuar e te adorar. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada.